Revelações, mística austríaca. Na morte por vários minutos, vemos um filme de nossa vida. Pergunta: temos a chance de nos salvar mesmo depois de viver uma vida pecaminosa? Maria Sima, de 1915 a 2004. Hoje, nas aulas regulares de catecismo, muito pouco se ensina sobre o purgatório, sobre o sofrimento que as pobres almas experimentam para serem completamente purificadas, para poderem entrar no reino dos céus. No entanto, o purgatório existe, e os sofrimentos que as pobres almas experimentam lá são muito reais. Desde 1940, tinha então 25 anos, uma alma privilegiada, chamada Maria Sima, recebe visitas regulares das almas do purgatório para explicar seus sofrimentos e pedir orações e missas para serem libertadas do purgatório. Seu bispo local e pároco lhe disseram que ela poderia dar a conhecer essas visitas, desde que não houvesse erros teológicos. Um dia, Irmã Emmanuel Maillardre, freira francesa conhecida por seu apostolado em favor das aparições de Nossa Senhora em Medjugorje, encontrou o livro de Maria Sima, chamado As Almas do Purgatório, me disseram, e o leu com grande interesse. Este livro tanto porque relatava testemunhos muito recentes, e também explicava muito bem a doutrina da Igreja sobre o assunto. Imediatamente, escrevi ao editor que me disse que Maria Sima ainda está viva. Rapidamente, entrei em contato com ela, e ela concordou em me encontrar para tirar minhas dúvidas, que eram muitas. Esta entrevista ocorreu em 1997 na casa de Maria em Sontag, uma vila muito bonita nas montanhas Voralhur, na Áustria. A seguir, trechos desta entrevista da Irmã Emmanuel de Medjugorje com Maria Sima. Nota: Maria Sima faleceu em 16 de março de 2004, em Sontag, aos 89 anos. Irmã Emmanuel com Maria Sima. Maria, você pode nos contar como foi visitada pela primeira vez por uma alma no purgatório? Sim, foi em 1940. Uma noite, por volta das 3 ou 4 horas da manhã, ouvi alguém entrando no meu quarto. Vi um completo estranho. Ele andou para frente e para trás lentamente. Eu lhe disse severamente: como você entrou aqui? Vá embora. Mas ele continuou a andar impacientemente pelo quarto como se não tivesse ouvido. Então eu perguntei a ele novamente: o que você está fazendo? Mas como ele ainda não respondeu, pulei da cama e tentei agarrá-lo, mas agarrei apenas o ar. Não havia nada lá. Então voltei para a cama, mas novamente o ouvi andando de um lado para o outro. Perguntei-me como poderia ver esse homem, mas não conseguia agarrá-lo. Levantei-me novamente para segurá-lo e impedi-lo de andar. Novamente, agarrei apenas o vazio. Intrigado, voltei para a cama. Ele não voltou, mas eu não conseguia voltar a dormir. No dia seguinte, depois da missa, fui ver meu diretor espiritual e lhe contei tudo. Ele me disse que, se isso acontecesse de novo, eu não deveria perguntar: quem é você? Mas, o que você quer de mim? Na noite seguinte, o homem voltou. Perguntei a ele: o que você quer de mim? Ele respondeu: faça 3 missas celebradas para mim, e serei libertado. Então eu entendi que era uma alma no purgatório. Meu diretor espiritual confirmou isso. Ele também me aconselhou a nunca rejeitar as pobres almas, mas a aceitar com generosidade tudo o que me pedissem. E depois as visitas continuaram? Sim. Durante vários anos, houve apenas 3 ou 4 almas, sobretudo em novembro. Depois, houve mais. O que essas almas pedem de você? Na maioria dos casos, eles pedem que se celebrem missas e que se assista a essas missas. Pedem que se reze o rosário e também que se faça a via sacra. Maria, as almas do purgatório têm, no entanto, alegria e esperança no meio do seu sofrimento? Sim. Nenhuma alma gostaria de voltar do purgatório para a terra. Eles têm um conhecimento que está infinitamente além do nosso. Eles simplesmente não podiam decidir voltar para a escuridão da terra. Aqui vemos a diferença do sofrimento que conhecemos na terra. No purgatório, mesmo que a dor da alma seja simplesmente terrível, há a certeza de viver para sempre com Deus. É uma certeza inabalável. A alegria é maior que a dor.
Não há nada na terra que os faça querer viver aqui novamente, onde nunca se tem certeza de nada. Maria, você pode nos dizer agora se é Deus quem manda uma alma para o purgatório, ou se a própria alma decide ir para lá. É a própria alma que quer ir ao purgatório, para ser pura antes de ir para o céu. Maria, no momento da morte, vê-se Deus em plena luz ou de maneira obscura? De um modo ainda obscuro, mas, ao mesmo tempo, com tal claridade que chega a causar grande saudade. Maria, você pode nos dizer qual é o papel de Nossa Senhora com as almas do purgatório? Ela vem muitas vezes para consolá-los e dizer-lhes que fizeram muitas coisas boas. Ela os encoraja. Há algum dia em particular em que ela os entrega? Acima de tudo, dia de Natal, dia de Todos os Santos, Sexta-feira Santa, festa da Assunção e Ascensão de Jesus. A caridade cobre uma multidão de pecados. Maria, por que se vai para o purgatório? Quais são os pecados que mais levam ao purgatório? Pecados contra a caridade, contra o amor ao próximo, dureza de coração, hostilidade, calúnia, todas essas coisas. Aqui, Maria nos dá um exemplo que realmente a impressionou, e que eu gostaria de compartilhar com vocês. Pediram-lhe para descobrir se uma mulher e um homem estavam no purgatório. Para grande espanto dos que pediram, a mulher já estava no céu e o homem estava no purgatório. Na verdade, essa mulher havia morrido durante um aborto, enquanto o homem frequentemente ia à igreja e aparentemente levava uma vida digna e devota. Então Maria procurou mais informações, pensando que estava enganada, mas não, era verdade. Eles morreram praticamente no mesmo momento, mas a mulher havia experimentado profundo arrependimento, e era muito humilde, enquanto o homem criticava a todos. Ele estava sempre reclamando e dizendo coisas ruins sobre os outros. É por isso que seu purgatório durou tanto tempo. E Maria concluiu: não devemos julgar pelas aparências. Outros pecados contra a caridade são todas as nossas rejeições de certas pessoas de quem não gostamos, nossas recusas em fazer as pazes, nossas recusas em perdoar, e toda a amargura que guardamos dentro de nós. Maria também ilustrou este ponto com outro exemplo que nos deu o que pensar. É a história de uma mulher que ela conhecia muito bem. Esta senhora morreu e estava no purgatório, no mais terrível purgatório, com os mais atrozes sofrimentos. E quando ela veio ver Maria, ela explicou o porquê. Ela tinha uma amiga. Entre eles surgiu uma grande inimizade, causada por ela mesma. Ela manteve essa inimizade por anos e anos, embora sua amiga muitas vezes tivesse pedido paz, reconciliação. Mas a cada vez ela recusou. Quando adoeceu gravemente, continuou a fechar o coração, a recusar a reconciliação oferecida pela amiga, até o leito de morte. Maria, por favor, diga-nos, quem são aqueles que têm maior chance de ir direto para o céu? Aqueles que têm um bom coração para com todos. O amor cobre uma multidão de pecados. Quais são os meios que podemos tomar na terra para evitar o purgatório e ir direto para o céu? Devemos fazer muito pelas almas do purgatório, pois elas, por sua vez, nos ajudam. Devemos ter muita humildade. Esta é a maior arma contra o mal, contra o maligno. A humildade afasta o mal. Maria, você pode nos dizer agora quais são os meios mais eficazes para ajudar a libertar as almas do purgatório? O meio mais eficiente é a missa. Por que a missa? Porque é Cristo que se oferece por amor a nós. É a oferta do próprio Cristo a Deus, a mais bela oferta. O sacerdote é o representante de Deus, mas é o próprio Deus que se oferece e se sacrifica por nós. A eficácia da missa para os defuntos é ainda maior para aqueles que atribuíram um grande valor à missa durante a vida. Se assistiam à missa e rezavam com todo o coração, se iam à missa nos dias de semana, de acordo com o tempo disponível, tiravam um grande proveito das missas celebradas por eles. Aqui também se colhe o que se semeou. Uma alma no purgatório vê muito claramente no dia do seu funeral se realmente rezamos por ela, ou se simplesmente fizemos um ato de presença para mostrar que estivemos lá. As pobres almas dizem que as lágrimas não são boas para elas, só a oração.
Muitas vezes reclamam que as pessoas vão a um funeral sem dirigir uma única oração a Deus, enquanto derramam muitas lágrimas. Isso é inútil. Sofrimentos terrenos. Há outro meio, muito poderoso para socorrer as pobres almas: a oferta de nossos sofrimentos, nossas penitências, como jejuns, renúncias, etc., e, claro, sofrimentos involuntários como doenças ou lutos. Maria, muitas vezes foste convidada a sofrer pelas pobres almas, para as libertar. Você pode nos contar o que você experimentou e sofreu durante esses tempos? Na primeira vez, uma alma me perguntou se eu não me importaria de sofrer 3 horas no meu corpo por ela, e que depois eu poderia voltar a trabalhar. Eu disse a mim mesmo: se tudo acabar depois de 3 horas, eu posso aceitar. Nessas 3 horas, tive a impressão de que durou 3 dias, foi muito doloroso. Mas no final, olhei para o meu relógio e vi que tinha durado apenas 3 horas. A alma me disse que ao aceitar aquele sofrimento com amor por 3 horas, eu a salvara de 20 anos do purgatório. Sim. Mas por que você sofreu apenas 3 horas para evitar 20 anos de purgatório? O que tiveram seus sofrimentos que valeram mais? É porque o sofrimento na Terra não tem o mesmo valor. Na Terra, quando sofremos, podemos crescer no amor, podemos ganhar méritos, o que não é o caso dos sofrimentos do purgatório. No purgatório, os sofrimentos servem apenas para nos purificar do pecado. Na Terra, temos todas as graças. Temos a liberdade de escolher. Tudo isso é tão encorajador, porque dá um significado extraordinário aos nossos sofrimentos. O sofrimento que se oferece, voluntário ou involuntário, até os menores sacrifícios que podemos fazer, sofrimento ou doença, luto, decepções, ajude as almas. O melhor a fazer, diz-nos Maria, é unir os nossos sofrimentos aos de Jesus, colocando-os nas mãos de Maria. Ela é quem melhor sabe como usá-los, pois muitas vezes nós mesmos não conhecemos as necessidades mais urgentes ao nosso redor. Tudo isso, é claro, Maria nos devolverá na hora de nossa morte. Veja, esses sofrimentos oferecidos serão nossos tesouros mais preciosos no outro mundo. Devemos nos lembrar disso e encorajar uns aos outros quando sofremos. Permitam-me acrescentar algo importante. As almas do purgatório não podem mais fazer nada por si mesmas, eles são totalmente indefesos. Se os vivos não rezam por eles, estão totalmente abandonados. Portanto, é muito importante perceber o imenso poder, o incrível poder que cada um de nós tem em suas mãos para aliviar essas almas que sofrem. Não pensaríamos 2 vezes antes de ajudar uma criança que caiu na nossa frente de uma árvore e que quebrou os ossos. Claro que faríamos tudo por ele. Assim, da mesma forma, devemos cuidar muito dessas almas que esperam tudo de nós, atentos à menor oferta, esperançosos pelo menor de nossas orações, para aliviá-los de suas dores. E pode ser a melhor maneira de praticar a caridade. Maria, por que não se pode ganhar méritos no purgatório, quando se pode na terra? Porque no momento da morte, o tempo de ganhar méritos acabou. Enquanto vivermos na terra, podemos reparar o mal que fizemos. As almas do purgatório nos invejam desta oportunidade. Até os anjos têm inveja de nós, pois temos a possibilidade de crescer enquanto estivermos na terra. Mas, muitas vezes, o sofrimento em nossas vidas nos leva à rebelião, e temos grande dificuldade em aceitá-lo e vivê-lo. Como podemos viver o sofrimento para que dê frutos? Os sofrimentos são a maior prova do amor de Deus, e se os oferecemos bem, podem ganhar muitas almas. Mas como acolher o sofrimento como um dom, e não como um castigo, como muitas vezes fazemos, como um castigo? Devemos dar tudo a Nossa Senhora. Ela é quem melhor sabe quem precisa de tal e tal oferta para ser salva. Nem sempre devemos considerar os sofrimentos como um castigo. Pode ser aceito como expiação não só para nós mesmos, mas sobretudo para os outros. Cristo era a própria inocência, e ele sofreu mais pela expiação de nossos pecados. Só no céu conheceremos tudo o que obtivemos sofrendo com paciência em união com os sofrimentos de Cristo. Maria, as almas do purgatório se rebelam diante de seu sofrimento?
Não. Eles querem se purificar. Eles entendem que é necessário. Qual é o papel da contrição ou arrependimento no momento da morte? A contrição é muito importante. Os pecados são perdoados, em qualquer caso, mas permanecem as consequências dos pecados. Se alguém deseja receber uma indulgência completa no momento da morte, isso significa ir direto para o céu. A alma deve estar livre de todo apego. Maria, eu gostaria de lhe perguntar: no momento da morte, há um tempo em que a alma ainda tem a chance de se voltar para Deus, mesmo depois de uma vida pecaminosa. Antes de entrar na eternidade, um tempo, se você quiser, entre a morte aparente e a morte real. Sim, sim. O Senhor dá alguns minutos a cada um para se arrepender de seus pecados e decidir: aceito ou não aceito ir ver Deus. Então vemos um filme de nossas vidas. Conheci um homem que acreditava nos ensinamentos da igreja, mas não na vida eterna. Um dia, ele adoeceu gravemente e entrou em coma. Ele se viu em uma sala com um quadro no qual estavam escritos todos os seus atos, os bons e os maus. Então a tábua desapareceu assim como as paredes do quarto, e ficou infinitamente lindo. Então ele acordou do coma, e decidiu mudar de vida. Maria, o diabo tem permissão para nos atacar no momento da morte? Sim, mas o homem também tem a graça de resistir a ele, de afastá-lo. Então, se o homem não quer nada com ele, o diabo não pode fazer nada. Maria, que conselho você daria para quem quer se tornar um santo aqui na terra? Seja muito humilde. Não devemos estar ocupados com nós mesmos. O orgulho é a maior armadilha do mal. Maria, por favor, diga-nos: pode-se pedir ao Senhor que faça o purgatório na terra, para não ter que fazê-lo depois da morte? Sim. Conheci um padre e uma jovem que estavam ambos doentes com tuberculose no hospital. A jovem disse ao padre: peçamos ao Senhor para poder sofrer na terra o quanto for necessário para ir direto ao céu. O padre respondeu que ele mesmo não ousava pedir isso. Perto estava uma irmã religiosa que ouvirá toda a conversa. A jovem morreu primeiro, o padre morreu depois, e ele apareceu para a irmã, dizendo: se eu tivesse a mesma confiança que a jovem, eu também teria ido direto para o céu. Maria, existem diferentes graus no purgatório? Sim, há uma grande diferença de grau de sofrimento moral. Cada alma tem um sofrimento único, particular a ela. Há muitos graus. Maria, os sofrimentos do purgatório são mais dolorosos do que os sofrimentos mais dolorosos da terra? Sim, mas de forma simbólica. Dói mais na alma. Maria, você sabe, muitas pessoas hoje acreditam em reencarnação. O que as almas lhe dizem sobre este assunto? As almas dizem que Deus dá apenas uma vida. Mas alguns diriam que apenas uma vida não é suficiente para conhecer a Deus e ter tempo para se converter realmente, que não é justo. O que você responderia a eles? Todas as pessoas têm uma fé interior, consciência, mesmo que não pratiquem, reconhecem Deus implicitamente. Alguém que não acredita, isso não existe. Cada alma tem uma consciência para reconhecer o bem e o mal, uma consciência dada por Deus, um conhecimento interior, em graus diferentes, é claro, mas cada um sabe discernir o bem do mal. Com esta consciência, cada alma pode ser abençoada. O que acontece com as pessoas que cometeram suicídio? Você já foi visitado por essas pessoas? Até agora, nunca encontrei o caso de um suicida que se perdeu. Isso não quer dizer, é claro, que isso não exista. Mas muitas vezes as almas me dizem que os mais culpados eram aqueles ao seu redor, quando foram negligentes ou espalharam calúnias. Neste momento, perguntei a Maria se as almas se arrependeram de ter cometido suicídio. Ela respondeu que sim. Muitas vezes, o suicídio é devido à doença. Essas almas se arrependem de seus atos porque, ao verem as coisas à luz de Deus, compreendem instantaneamente todas as graças que lhes estavam reservadas durante o tempo que lhes resta de vida, e veem esse tempo que lhes resta, às vezes meses ou anos, e também veem todas as almas que poderiam ter ajudado oferecendo o resto de suas vidas a Deus. No final,
O que mais os machuca é ver o bem que poderiam ter feito e não fizeram, porque encurtaram suas vidas. Mas quando a causa é doença, o Senhor leva isso em conta, é claro. Há padres no purgatório? Sim, há muitos. Eles não promoveram o respeito pela Eucaristia. Assim, a fé em geral sofre. Eles estão frequentemente no purgatório por terem negligenciado a oração, o que diminuiu sua fé. Mas também há muitos que foram direto para o céu. O que você diria então a um sacerdote que realmente quer viver segundo o coração de Deus? Você foi visitado por almas que, na terra, praticavam perversões? Estou pensando, por exemplo, no domínio sexual. Eu o aconselharia a rezar muito ao Espírito Santo, e a rezar seu rosário todos os dias. Sim, eles não estão perdidos, mas têm muito que sofrer para serem purificados. Por exemplo, homossexualidade. Isso realmente vem do maligno. Que conselho você daria, então, a todas aquelas pessoas afligidas pela homossexualidade com essa tendência? Ore muito para ter forças para se afastar dele. Devem sobretudo rezar ao Arcanjo Miguel. Ele é o grande lutador por excelência contra o maligno. Quais são as atitudes do coração que podem nos levar a perder a alma para sempre? Quero dizer, ir para o inferno. É quando a alma não quer ir em direção a Deus, quando ela realmente diz: eu não quero. Jesus disse que era difícil para um rico entrar no reino dos céus. Você já viu casos assim? Sim. Mas se fizerem boas obras, obras de caridade, se praticarem o amor, podem chegar lá, como os pobres. O que você acha das práticas do espiritismo? Por exemplo, chamar os espíritos dos falecidos, tabuleiros Ouija, etc. Isso não é bom. É sempre mal. É o diabo que faz a mesa se mover. Qual é a diferença entre o que você está vivendo com as almas dos falecidos e as práticas do espiritismo? Não devemos convocar as almas, não tento fazê-las vir. No espiritismo, as pessoas tentam evocá-los. Esta distinção é bastante clara, e devemos levá-la muito a sério. Se as pessoas acreditassem apenas em uma coisa que eu disse, eu gostaria que fosse esta: aqueles que se dedicam ao espiritismo, mover mesas e outras práticas desse tipo, pensam que estão convocando as almas dos mortos. Na realidade, se há alguma resposta ao chamado deles, é sempre e sem exceção Satanás e seus anjos que estão respondendo. As pessoas que praticam o espiritismo, adivinhos, bruxas, etc., estão fazendo algo muito perigoso para si mesmas e para aqueles que as procuram em busca de conselhos. Eles estão até o pescoço em mentiras. É proibido, estritamente proibido, chamar os mortos. Quanto a mim, nunca o fiz, não o faço e nunca o farei. Quando algo me aparece, só Deus o permite. Meu Deus, eu creio, adoro, espero e amo-vos. Peço-vos perdão pelos os que não creem, não adoram, não esperam e não vos amam. Canal Jesus Misericordioso Católico, o canal que deixa você pertinho de Deus. Venha se juntar a nós, vamos levar a boa nova aos nossos irmãos. Venha ser mais um apóstolo de Jesus, compartilhando esse vídeo, se inscrevendo, deixando o seu like e ativando o sininho de notificações. Assim você não vai perder nenhum vídeo do canal. Até o próximo vídeo se Deus quiser, e que Deus te abençoe.